Deus não é uma religião. Deus é espírito. E importa. A Deus se importa com alguma coisa. Diz que ele se importa que os seus adoradores adorem em espírito e em... A religião é um conjunto de regras e práticas na tentativa de levar o homem a Deus. Por exemplo, eu conheço muitas mulheres que antes da sua vida na chamada igreja, e quando entraram para a religião, aí alguém aqui atrás disse: você não pode mais usar brinco, porque você é santa. Você tem que vir aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque Deus é santo. Então, abençoados, Cristo não veio trazer uma religião. Cristo não veio trazer uma denominação. Cristo não mandou os apóstolos fazerem uma denominação. Quando Paulo escrevia, ele não escrevia a uma denominação. Ele escrevia a um conjunto, uma quantidade de pessoas que se reunia na Galácia. E ele escreveu carta às igrejas da Galácia. Não eram paredes, eram vidas que se reuniam sobre a ótica de examinar a Bíblia, a palavra de Deus. E Deus disse algo por meio do profeta Isaías a um povo que estava vivendo um culto com hipocrisia. Você sabe o que é um culto com hipocrisia? É a pessoa que diz assim: eu vou à igreja. Lá na igreja, ela fala em mistério, ela roda, ela pula. Fora da igreja, ela mente, ela engana, não ama o seu irmão. Tudo isso aqui é uma pessoa religiosa cheia de hipocrisia. Porque a verdade não é o que você faz aqui, é o que você é lá fora. Porque aqui todo mundo é santo. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Estou usando aqui para você ver o que é um culto cheio de hipocrisia. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. 11. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? 13. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associado ao ajuntamento solene. Então o povo estava se reunindo numa hipocrisia. Amados, grande parte do que se apresenta hoje como culto a Cristo, na verdade é um culto cheio de hipocrisia. É verdade. Ninguém ama ninguém, está todo mundo esperando o mal do outro, puxando o tapete, querendo a posição da outra. É uma guerra para ser profeta, mas ninguém guerra para amar, para perdoar, para estender a mão e para ajudar o seu próximo que está sentado na cadeira ao lado. Amam os primeiros lugares das congregações, disputam e dão tapinha nas costas do chamado anjo da igreja. Isto é, um culto com hipocrisia. E Deus disse no encontro àquela mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, versículo de número 20. E disse Jesus à mulher: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Depois ele diz no versículo de número 23, mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Pode parar. Deus está mais interessado em seus, não dos pastores, não das placas, não das religiões. Deus está mais interessado nos seus verdadeiros adoradores no que os verdadeiros à procura dele. Ele disse: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A igreja evangélica tradicional, ao longo dos anos, se tornou religiosa, impondo fardos pesados e difíceis dos homens carregar, com mandamentos e doutrinas de homem, alegando aproximar a criatura do Criador. Só que com esses fardos pesados, distanciou o Criador da criatura. E o profeta já dizia algo em Isaías 29, 13, olha lá. Isaías, o profeta Isaías, olha lá. O Geraldo disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Honra até com os lábios. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Amas mesmo? Espera aí, que eu vou fazer com que esta irmã erre com você, e vou procurar saber se o teu coração está longe de mim. Ama nada. As pessoas amam o seu ventre, as suas necessidades. Se não tiver o evangelho da graça de Deus para revelar o verdadeiro amor, para que a pessoa possa dizer eu te amo com amor, sem fingimento, é religião. A religião ama enquanto tu andas igual a ela, enquanto tu veste a roupa daquela religião, daquela denominação. As igrejas estão aí impregnadas de doutrina de homens, verdadeiros coronéis, verdadeiros papas da igreja, com autoridade, governando com mão de ferro, enriquecendo e colocando culpa, medo nas pessoas. E eles se levantam como verdadeiros coronéis e dizem: se vocês saírem daqui, o diabo volta na vida de vocês com mais 7. E vão lá no livro histórico de Mateus e mostram a passagem e aprisionam as pessoas, e elas, com medo e sedenta, morrem como palha seca dentro desses lugares. E algumas delas já ficaram com a mente tão cauterizada que quando você mostra a verdade, elas rejeitam. Defendendo seus líderes, defendendo suas religiões, defendendo suas placas. Não, isso é porta larga. Na minha igreja, alô, homens não têm igreja, homens têm alçapões. Quem tem igreja é Cristo, o único cabeça e dono dela. Homens têm empresa, meu amado. Homens têm empresas para dominar e governar pessoas. Eles têm clientes, não têm verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores eu conheci no Evangelho da Graça, cheio de regras, cheio de doutrina. E quanto mais proibição, mais santo eles dizem que é a igreja. E ele diz no versículo de número 22, segundo os preceitos e doutrinas
de Cristo, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso, isso se destrói. Pior do que usar um batom é fazer fofoca. Pior que usar um brinco é mentir na frente do filho. Só que Paulo mostrou o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo de número 20, olha aí. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Ora, se vocês morreram com Cristo, por que é que vocês estão sujeitos a essas ordenanças? Ora, então vocês não morreram com Cristo, vocês praticam essas coisas. Agora, se vocês morreram com Cristo, quanto a esses rudimentos, por que, como se vivesses nele ainda, vos sujeitais a ordenanças? E ele bota 2 pontos, vai mostrar as ordenanças em que as pessoas estão submetidas. Então ele diz no versículo de número 21, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Regras e mandamentos de homens. Aqui não pode isto, aqui não pode aquilo. Homem desse lado e a varoa desse lado aqui. Deus disse não pode. O que eu ajuntei não separa o homem. Então, são regras, mandamentos, tradições que faz de uma pessoa uma religiosa. A religião tem destruído casamentos, separado amigos. Tu te lembras daquele teu irmão que você gostava tanto dele? E hoje você diz para ele, não, eu sou salvo pela graça. É teu amigo? Não, seja sincero, é teu amigo? Não é mais. Sabe aquela tua irmã profeta que você tinha, aquela irmã profeta, que na verdade o que ela queria era se mostrar que ela era uma intermediária entre você e Deus. Então a palavra dela cobria você e a família. E quando você descobriu o evangelho da graça, ela, por aqui, destilando ódio, que na verdade nunca foi amor cristão, foi hipocrisia da religiosidade. Amados, nós temos que deixar tudo o que é religiosidade e viver a vida no Espírito. Eu vou lhe dizer uma coisa. 90% das práticas da igreja, Deus não mandou fazer. Os outros 10% de prática na igreja, Cristo aboliu. Eu vou repetir, 90% da prática dentro das igrejas, Deus não mandou fazer. Deus não mandou fazer culto de libertação. Ele libertou as vidas. Deus não mandou ninguém buscar Ele no monte. Ele foi atrás das vidas. Deus não mandou ninguém fazer sacrifício. Ele fez sacrifício por elas. E os outros 10% praticados, os outros 10% que se praticam lá, que tem base bíblica, Deus aboliu. O que eles encontram base bíblica, Deus também aboliu. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao 15. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo pão e pelo suco. Não. O que é que te aproximou de Cristo? Foi um pão dado com suco uma vez por mês? Ou o sangue de Cristo que colocou vocês com comunhão com Ele eternamente? Vocês podem responder, em Cristo vocês podem responder. Diga que foi em Cristo, por favor. Foi o sangue de Cristo ou foi um copo de suco? Foi o sangue de Cristo. Diz no versículo de número 14, porque Ele
é a nossa guerra. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Dízimo, me disse um grande teólogo, é mandamento para a igreja. Cristo aboliu. Santa Ceia é ordenança para a igreja, também aboliu. Está abolido, denunciado por mim. Vocês são religiosos. Deus está cansado desta hipocrisia, desta vida de barganha, desse toma lá da cá com ele. Ele quer que vocês reconheçam que o sacrifício dele na cruz foi o suficiente, que a graça dele nos basta. Está abolido ou não está abolido? Está. Mas é que Jesus fez a ceia como ordenança. Não fez. Jesus estava cumprindo a ordenança da Páscoa instituída por Moisés. Jesus, como judeu, estava obedecendo um dos mandamentos da lei. E quando ele ressuscitou sobre a vida dos gentios, não há algema, não há prisões, não há religião. Ele não veio trazer uma religião, ele não veio trazer uma placa de igreja, ele não veio colocar pastores como presidente, ele veio colocar e ser ele mesmo o cabeça, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o governador da tua vida, 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 da tua vida. Amados, toda prática religiosa, toda vida sacrificial exteriorizada não faz parte da doutrina de Cristo. Querer convencer o outro da minha santidade ou da minha espiritualidade através de rigor, através de prática exteriorizada. Isto não entra, não cabe na doutrina de Cristo. Isto não é aceitável por Deus. Muito pelo contrário, ele abomina tudo isto. Hebreus capítulo 7, versículo de número 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Está revogada ou está ativa? Diga, está revogada. Então, se eu prego a anterior ordenança, eu levo você a dizer que o que Cristo fez foi em vão, porque ele revogou. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha onde os crentes andam. Olha onde você andava, em fraqueza e em inutilidade. Não servia para nada. Seja sincero. Aquele banho nas águas que te deram, te serviu para quê? Nem para tirar caraca, não tinha sabonete. O pão que você comia mês após mês, servia para quê? Essas ordenanças, disse Paulo aos Hebreus, gerava fraqueza e inutilidade. 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, do lado de cada cruz, se introduz esperança superior à graça pelo qual nós já chegamos a Deus. E diz Romanos capítulo 11, versículo de número 5 ao 10.
Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E quando a graça não é graça, é o quê? Religião. Não, é que a nossa igreja é em graça. A igreja de vocês é em graça? Ué, que sacrifício é esse que vocês estão trazendo para esse local pagão? Porque isso não é altar. Se você tem isso aqui como altar, isto é paganismo. Altar humano é oferecido a deuses pagãos. A Asmodeu, a Baal Zebu, a Moloque. É para esses deuses que se oferece altar. O nosso altar é Cristo. Ele é o nosso altar. Ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso redentor. Religiosos não vivem em paz. Vivem em guerra, em conflitos interiores, procurando buscar uma forma de agradar o Criador, quando o Criador está procurando os seus verdadeiros adoradores. E nos achou. Que a nossa alma armada de religião foi desarmada pelo Evangelho da graça de Deus.